Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, está muito bom. Nós vamos falar do Desenrola Brasil, que já pode ser acessado pela Serasa, não apenas pelo Gov.br. É a nossa bela notícia. Nós sempre tentamos começar com uma bela notícia, então é bom para quem está enrolado se desenrolar com o Desenrola. Distrito Federal, Minas e Acre têm a maior transmissão de dengue no país. Emendas de comissão foram distribuídas de forma desigual. Os destaques internacionais. A série Microplásticos trata dos impactos do nosso lixo no meio ambiente com o nosso querido Ricardo Weg. E também o boletim exclusivo da ONU aqui para o Bichos Tagarelas, as notinhas das araras e o nosso correspondente nos Estados Unidos, o nosso querido Carlos Kaminski, e o comentário do nosso franco brasileiro Renato Rossi, o maior especialista brasileiro na indústria automobilística. E alguém que eu não vou esquecer, Maurício Viana, e a dica de cinema. Então tá muito bom o Bichos Tagarelas desta sexta-feira. Sextou bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E começando com boas notícias para as pessoas que estão enroladas com o Desenrola. O Ministério da Fazenda anunciou nesta quinta a extensão do acesso ao Desenrola Brasil para inadimplentes renegociarem dívidas por meio do Birô de Crédito Serasa. Pessoas com dívidas inscritas no programa do governo federal terão acesso ao Desenrola sem a necessidade de cadastro no Gov.br. A alternativa foi liberada no dia 9 como forma de teste e já pode ser acessada por todos os interessados. Cerca de 26 milhões de brasileiros acessam a Serasa todos os dias, que tem 88 milhões de consumidores cadastrados. O Desenrola Brasil entra agora em sua reta final. O programa terminaria em dezembro, mas foi prorrogado até 31 de março. O governo tenta ampliar o número de renegociações há poucas semanas de o programa federal acabar. Além da Serasa, outros escritórios de crédito e bancos ainda poderão ser incluídos como intermediários de acesso ao Desenrola. A Folha de São Paulo mostrou em janeiro que a inclusão de bancos é um dos ajustes previstos para impulsionar a adesão ao programa. Os endividados que aderem ao programa conseguem até 90% do débito. Então é um momento de você fazer essa negociação. Inclusive, ontem eu falei com o porteiro do prédio aqui, Ricardo, que ele não sabia do Desenrola. Então a gente tem que saber que muita gente não tem acesso à informação por diversos motivos, por não ler qualquer tipo de jornal, por não ver a televisão, não ter acesso aos meios de comunicação, que eu acho meio absurdo dele. Mas o Desenrola, eu não sei o que é isso. Daí eu tive que entrar no site, mostrar para ele, mostrar a dívida. Eu falei, agora tu tem que fazer isso. Mas como eu faço? O senhor pode fazer para mim? Tem uma parcela da população que não adianta nem tu tentar beneficiar, né? Porque a pessoa realmente, ela não tem acesso. 2, ela não consegue acessar essas coisas porque eles não têm internet, só tem telefone. Para nós é muito fácil. Que estamos diariamente com o computador, com tudo, com acesso a informações e tudo mais. Mas o povão ali
tem um povão que é difícil ele conseguir acessar esse desenrola que foi um golaço. Vamos à nossa série sobre os microplásticos e seu impacto no meio ambiente. Sobre o assunto, vamos ouvir o professor José Sommer, ele que é biólogo e ambientalista. No episódio de hoje, o professor fala sobre as atuais pesquisas sobre microplásticos. Mas já há algumas em curso, como uma realizada pela Universidade Livre de Amsterdã. Apesar de ser apenas uma das poucas pesquisas realizadas e de ainda carecer de análises, os resultados são muito preocupantes e acenam para dados terríveis no que diz respeito aos ecossistemas, mas também a nós. O microplástico, nas suas diferentes formas, já é encontrado nos lugares mais recônditos do planeta, até mesmo no Círculo Polar Ártico e no Everest, mas também no intestino de tubarões e pinguins, em fezes humanas e na placenta. Praticamente nenhum lugar da Terra está livre da névoa plástica, outra variação do problema, desde as mais altas montanhas até nossos órgãos mais íntimos e, desta forma, absorvida pela nossa respiração. Os responsáveis por esse trabalho são investigadores que constataram que minúsculos fragmentos de plástico do nosso entorno podem parar no nosso sangue. Os estudos fazem parte do projeto Immunoplast e foram publicados na revista científica Environmental International. Segundo os dados, 75% das pessoas analisadas tinham microplástico em algum grau no sangue. Os plásticos mais encontrados foram tereftalato de polietileno, esse das garrafas PET, o próprio polietileno e estireno. E se os plásticos estão no sangue, possivelmente podem migrar e estar em qualquer parte do corpo. Sabemos que o sangue conecta-se com absolutamente todos os órgãos humanos, levando nutrientes e oxigênio, mas também substâncias nocivas ao organismo, como é o caso desses microscópicos fragmentos de plástico. Os cientistas creem que desde a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, já foram criadas mais de 100 mil substâncias artificiais, estranhas ao nosso corpo e aos ecossistemas, chamadas de xenobióticas. Elas estão em toda parte e ingressam no nosso corpo pelo ar, pela água e pelos alimentos. E o sangue é também o seu veículo principal, como sabemos há décadas. Por isso, podemos esperar resultados muito preocupantes nas próximas pesquisas com relação aos microplásticos também. Ouvimos o professor José Sommer, que falou sobre as pesquisas atuais a respeito da presença de microplásticos tanto no meio ambiente como até em peixes e inclusive no nosso corpo, o que pode causar diversas doenças. E uma notícia não muito boa, né? Péssima. O Distrito Federal, Minas Gerais e Acre são as unidades federativas com maior índice de transmissão da dengue no Brasil, em meio aos surtos de doença, segundo dados do Ministério da Saúde. O país já ultrapassou a marca de 500 mil de casos prováveis de dengue nas 6 primeiras semanas do ano, quase o quádruplo do registrado no ano passado. O coeficiente de incidência, critério do Ministério para classificar a doença em relação à população, permite determinar em quais áreas há maior ou menor incidência delas. Quanto maior o INEC, maior a transmissão. Então, aqui está um caos no Distrito Federal. Acre, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás declararam emergência de saúde. Ceará, Alagoas e Maranhão são os estados com menores índices de transmissão. Gozado que são vamos dizer, Alagoas e Maranhão são 2 dos estados mais pobres do Brasil. É importante colocar que o Ministério, então, iniciou na quinta-feira a distribuição da vacina contra a dengue,
mais destinada a crianças de 10 a 11 anos. No estado de São Paulo receberão doses cidades de Guarulhos, Suzano, Guarema. Então, o que a gente espera é que todo mundo também faça a sua parte, né? Porque o que se vê aqui nos ricos, as piscinas, muitas piscinas abandonadas, né, com o mosquito da dengue, e agora o Distrito Federal está conseguindo entrar nessas casas, né? Tem autorização pela emergência de saúde a entrar nessas casas e cuidar. Tem muitas casas no Lago Sul e Lago Norte abandonadas. Sabe que eu fico pensando assim, por que essas casas estão abandonadas? Será que todo mundo morreu da família? Eu fico sempre pensando, tem muitas casas assim, totalmente abandonadas no Lago Norte e Lago Sul, que são casas de ricos. Então tem casas que eu tenho aqui perto da minha casa, casas que estão há 10, 12 anos sem absolutamente ninguém. Daí fica aquela dúvida, cada casa deveria ter uma história, né? Uma história, porque 10, 12 anos, o que aconteceu com essa família? O que sumiram? Também existe imóveis ainda do governo abandonados. Vendam esses imóveis. Então é essa coisa que nós deveremos, né, fazer a nossa parte, cuidar do nosso pátio, mas também cuidar do pátio do vizinho. Porque aqui você tem um número 199, você liga e vem o Distrito Federal para fazer a limpeza. Teve uma casa, para vocês terem uma ideia, de acumuladores, que ele tinha quase 4 toneladas de lixo na casa. Então precisaram aquelas caçambas de lixeiro, 5 caçambas para tirar todo o lixo que o cara tinha na casa. É uma coisa incrível, a casa era coberta por lixo. E isso existe e nós temos que conscientizar também a população, porque não adianta a população, e não adianta, nesse momento, vacina para apenas 10 e 11 anos de idade. E os outros? E o integrante das Gaviões, que poderia até ser, né, nosso membro, o Danilo Pássaro, o nome do cara Danilo Pássaro, esse deveria trabalhar no Bichos Tagarelas. Ele informou, negou as manifestações organizadas das Gaviões no mesmo dia do ato de Jair Bolsonaro. Então, você vai ouvir essa sonora do Danilo Pássaro. Podcast Bichos Tagarelas. Salve pessoal, boa tarde, eu sou Danilo Pássaro, um dos organizadores das manifestações que uniram as torcidas em 2020. Está circulando na internet, alguns veículos divulgaram que no dia 25 de fevereiro as torcidas vão se unir novamente para enfrentar os bolsonaristas. Muita gente está me mandando mensagem querendo saber a veracidade da informação. Essa informação não procede, não existe essa articulação. O que nos uniu em 2020 não foi somente enfrentar bolsonaristas, foi defender a democracia, o que a gente avalia que, por hora, não se faz mais necessário. Ao contrário de 2020, a gente tem um governo que defende a democracia. Fechou? Tamo junto e forte abraço. Uma pena que a maioria dos recursos que o governo federal tem para investir, independente de presidente que sente na cadeira no Palácio do Planalto, o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, qualquer um, hoje quem manda no orçamento, mais da metade do orçamento é o Congresso Nacional. E daí você acha que o Congresso Nacional tem a capacidade de dizer onde essa verba tem que ir? Ou o Congresso Nacional, vamos botar alguns parlamentares, não vão colocar
as suas emendas em cidades que de repente não precisariam desses recursos, mas são pessoas que votam no deputado. Daí o deputado põe vamos dizer, um campo de futebol, sei lá, num município rico, e o outro não tem nem centro de saúde. Então, alguma coisa está errada. Nós estamos num semipresidencialismo. E resolver isso, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Teria que se enfrentar isso. Ou colocar na presidência da Câmara. Hoje nós temos 2 fortes candidatos depois do Arthur Lira, que é o Elmar Nascimento, e o Marco Pereira, que é da Igreja Universal, que é também pastor, e o Elmar Nascimento, que é o preferido do Arthur Lira. Esses são os 2 nomes mais fortes, e um desses 2 deve ser o presidente da Câmara dos Deputados. Mas dessa forma, como são distribuídas as emendas, não vai dar certo. Para vocês terem uma ideia, o Globo mostrou que não há a identificação dos padrinhos das indicações dos recursos para as bases eleitorais. Então não aparece o nome do deputado. Eles ainda fazem de forma anônima. Eles mandam o recurso sem o nome do deputado. Essa modalidade, que não é de execução obrigatória, alcançou 6 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Para 2024, o orçamento aprovado pelo Congresso previa 16,6 bilhões das emendas que a gente podia botar fantasma, que ninguém sabe quem é que colocou essas emendas. O presidente Lula vetou desses 16 bilhões, 5,6 bilhões, deixando 11 bilhões disponíveis para eles gastarem como quiserem. O corte deu início a mais um novo capítulo de tensão, porque eles querem agora compensações políticas para isso. Eu acho uma vergonha, porque o deputado ele vai beneficiar a base eleitoral dele, ele não está nem aí para o Brasil, para a gestão pública. Ou então vão fazer um comitê de gestão pública dentro do Congresso Nacional. Não, ou o Congresso, ou as nossas emendas, para você ter uma ideia, serão... vocês continuarão com buracos nas rodovias, vocês continuarão sem centro de saúde, sem creches, porque o deputado vai colocar onde ele quiser. Se ele quiser colocar ali num campo de futebol, em qualquer besteira que ele achar que convém para marcar o nome dele no município, ele vai botar. Mas teria que beneficiar, vamos dizer, saúde, educação, segurança pública, e fora essas picaretagens que são os shows, né? Então, os shows superfaturados de muitos, e sempre são os mesmos ali, cantores, principalmente no Norte e no Nordeste. E daí um município que arrecada por mês 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, a arrecadação total do município, ele contrata um cantor, que sempre é o mesmo ali, por 2 milhões de reais. 2 milhões. E daí o que acontece? Esse cantor, ele vai receber de cachê, na realidade, 400 mil, e 1.600 a gente não sabe para onde vai. Algo tem que mudar nesse sentido. É difícil, mas tem que mudar. Podcast Bichos Tagarelas. Globalmente, 1,4 bilhão de crianças entre 0 e 15 anos estão excluídas de qualquer forma de proteção social, deixando-as vulneráveis a doenças, má nutrição e pobreza. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a organização Save the Children. Em países de baixa renda, menos de 1 em cada 10 crianças nessa faixa etária tem acesso a benefícios familiares, ressaltando uma enorme disparidade
em comparação com a cobertura desfrutada por crianças em países de alta renda. Os dados mostram que houve um aumento global modesto no acesso a benefícios infantis em um período de 14 anos, passando de 20% em 2009 para 28,1% em 2023. No entanto, o progresso tem sido desigual. Em países de baixa renda, as taxas de cobertura permanecem surpreendentemente baixas, em torno de 9%. Ao mesmo tempo, 84,6% das crianças em países de alta renda estão cobertas. As taxas de cobertura para crianças em países altamente vulneráveis aos impactos climáticos são 1/3 menores do que as de países que não são classificados como de alto risco. Garantir que as crianças sejam cobertas pela proteção social é fundamental para protegê-las dos piores impactos da crise climática. As 3 organizações pedem aos governos que garantam que todas as crianças sejam protegidas por mecanismos de proteção social, inclusive por meio de benefícios universais para crianças. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E vamos a um dos quadros que eu mais gosto, que é as notinhas das araras. Viu, meu querido Maurício Viana? Tem que aparecer aquelas araras. Todo dia eu me acordo. As notinhas das araras nasceram com as araras que passam aqui exatamente no mesmo horário aqui em casa, 5h50. Eu já estou acordado, que eu começo a trabalhar às 4h30, mas às 5h50 em ponto, as araras me dão um bom dia aqui no Distrito Federal. Então vamos às notinhas das araras. Conclusão do ensino superior está relacionada ao aumento de renda pessoal, mas a mera posse de um diploma tem sido menos garantia de emprego ou bons salários. Segundo o estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, com dados do IBGE, 3,6% dos brasileiros entre 18 e 65 anos em moradias que se enquadram no cadastro de famílias pobres, 1.600.000 pessoas, tinham curso superior em 2022, expressiva alta de 1,5 percentual ante 2016. Das pessoas da mesma faixa etária que disseram ter recebido o Bolsa Família, que são esses universitários, que têm nível universitário, 256 mil concluíram uma faculdade ante 84 mil em 2016. Então é um número expressivo e mostra que 256 mil brasileiros que mesmo com diploma de faculdade, eles estão recebendo Bolsa Família porque estão desempregados. E o governo Lula estuda substituir o empréstimo com garantia no saque aniversário por crédito consignado contratado na nova plataforma FGTS Digital, que reunirá dados do e-social. A promessa é permitir ao trabalhador acesso a crédito com juros mais baixos sem comprometer os recursos do fundo. A plataforma deve centralizar todos os dados do trabalhador. A partir disso, aquele que tiver interesse em contratar um consignado poderá fazer a opção nesse ambiente. O crédito seria depositado na conta com a parcela descontada do salário, como ocorre atualmente. Uma das vantagens é que o trabalho seria menor por ocorrer no próprio ambiente do FGTS Digital. E grupos bolsonaristas do WhatsApp vêm anunciando presenças internacionais ilustres no ato que vai ter na Avenida Paulista, em São Paulo. Circulam fotos e vídeos garantindo que virão presidentes da Argentina, Javier Milei, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o mega empresário Elon Musk. Então, nenhuma até agora confirmou e concretizou esse sonho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o empresário
Luciano Hang, dono da Van, negou o envolvimento na tentativa de golpe. O nome de Hang é mencionado na delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Cid conta que Hang participou de um grupo de empresários favoráveis a impedir a posse de Lula caso vencesse as eleições em 2022. E o carnaval nem tinha começado, mas os supermercados já estavam abarrotados de ovos de Páscoa. A estimativa da Associação Paulista de Supermercados indica um crescimento de 4,5% nas vendas neste ano, mesmo com uma alta de 3,8% no custo do chocolate para a indústria. Eu sou um chocolatra, amo chocolate, mas aqui em casa a decisão é não comprar ovos de Páscoa, porque está todo mundo acima do peso em função, né, de férias e etc. E olha só essa, o piloto não sumiu, mas estava embarcado na aeronave da companhia Ethiopian Airlines os ministros Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União, Aniele Franco, Igualdade Racial, Wellington Dias, Desenvolvimento Social e Silvio Almeida, Direitos Humanos. Segundo relatos, um passageiro que não teve identidade revelada passou mal, teve um surto, gritou e tentou abrir a porta do avião em pleno voo. Após ser contido, convulsionou e morreu no voo. Procurado pela coluna, a Ethiopian Airlines afirma que não era brasileiro e que não pode revelar a causa do óbito. Então, essas são as notinhas das araras. E chegou a hora do nosso correspondente nos Estados Unidos, o nosso querido Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Nova York, Estados Unidos. Desde o início da guerra Rússia-Ucrânia, as tensões entre Rússia e Estados Unidos se intensificaram. E parece que voltamos àquela era da Guerra Fria dos anos 50 aos anos 80. E uma declaração feita ontem pelo presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos da América, o deputado por Ohio, Michael R. Turner, fez um alvoroço. As revelações de que a Rússia pode procurar implantar uma arma nuclear no espaço levantaram temores que voltam ao Sputnik e ao alvorecer da era espacial. A Rússia está desenvolvendo uma capacidade espacial de atacar satélites usando uma arma nuclear. Um movimento agressivo que alarmou as autoridades e legisladores de segurança nacional dos Estados Unidos, que temem que a Rússia possa interferir ou desativar sistemas críticos de comunicação e inteligência de acordo com pessoas familiarizadas com inteligência confidencial sobre o assunto. A capacidade de uma arma nuclear, não com energia nuclear, disseram duas autoridades dos Estados Unidos, que, como outras familiarizadas com a inteligência, falaram sobre a condição de anonimato para discutir informações confidenciais. A ABC News informou pela primeira vez que a Rússia estava buscando implantar uma arma nuclear. Essas revelações, que a Rússia está desenvolvendo esse novo tipo de arma espacial, ressurgiram os temores do uso de armas nucleares no espaço que remontam à Guerra Fria e o alvorecer da era espacial.
Também, desde o início da guerra com a Ucrânia, o uso de satélites comerciais para rastrear movimentos de tropas russas, fornecer links de internet e comunicação para o solo e detectar disparos de mísseis e guiar munições de precisão aumentou as preocupações de que a Rússia possa ter como alvo esses sistemas, bem como satélites oficiais militares e de inteligência dos Estados Unidos. Durante anos, as autoridades do Pentágono alertaram que seus satélites são vulneráveis a ataques, e a Rússia, bem como a China e outros, provaram que estavam certos. Em 2007, a China disparou um míssil que destruiu um satélite meteorológico morto. Em 2021, a Rússia atingiu um outro satélite, desativado ou morto, como eles costumam dizer. Então, isso vem alarmando e muito as autoridades aqui nos Estados Unidos sobre essa capacidade de uma arma nuclear russa no espaço. Mas também é uma questão de que, se a Rússia utilizar uma arma dessa, poderia colocar toda a comunidade internacional contra ela, principalmente os seus aliados, ou o seu principal aliado, a China. Então, por quê? Isso poderia incluir os satélites da China, e bem como a estação espacial habitada que a China montou em órbita abaixo da Terra. Isso transformaria o mundo inteiro contra eles. Então, é uma questão em que a Rússia tem que pensar e muito na utilização desse sistema de arma espacial. Até parece que estamos voltando, relembrando aquelas ficções científicas de antigamente, tipo Guerra nas Estrelas e tudo mais. Vamos ver até aonde a Rússia vai chegar com esse projeto de armas nucleares no espaço. É isso aí, um forte abraço a todos. E agora, o nosso cineasta Maurício Viana vai dar a nossa dica de cinema do Bichos Tagarelas, com um Apudim aqui no fundo, latindo, mas faz parte, porque o Bichos Tagarelas começou com o Apudim. Então a cachorrada tá animada aqui, Maurício Viana, doido para ouvir, totalmente doido para ouvir a tua dica, super dica de cinema, Maurício Viana. Agora, dicas de cinema, com o cineasta Maurício Viana. Olá, vamos com nossas dicas de cinema das sextas-feiras. Eu quero indicar um filme que já é um clássico, um filme chamado A Pequena Miss Sunshine. Talvez muita gente já tenha visto na TV aberta, passando numa TV a cabo, em algum canal, porque é um filme de grande sucesso, é referência para muita gente. É um filme de 2006, então já foi lá há muitos anos, e ganhador de Oscar, e é um filme super aclamado e que está sempre passando em algum, pelo menos há poucos anos passava direto em vários lugares, em vários canais de TV. Então, A Pequena Miss Sunshine é um filme de 2006, é uma comédia dramática, então ele tem um foco é um filme engraçado, só que ele tem um drama importante ali, pesado, então ele não segue a linha de um humor mais bobo, que é legal e tal, só que para esse estilo aqui, ele segue um roteiro
engraçado, inteligente, humorístico, mas com dramas sérios, assim, envolvidos. Então, vamos lá. Ele é dirigido pelo Jonathan Dayton e Valerie Faris. Tá? O filme narra a história de uma família, digamos, disfuncional, que viaja do Novo México até a Califórnia, em uma Kombi amarela antiga. Talvez aí, acho que, se não me engano, até tem vários posters do filme com essa Kombi amarela. Talvez até pela Kombi amarela muita gente lembra, eu já assisti, ou chegou a ver pedaços na televisão, por exemplo, mas não concluiu. Tá, vamos lá. Então eles estão fazendo essa viagem de Novo México até a Califórnia em uma antiga Kombi amarela para conseguir levar a sua filha caçula da família, chamada Olive, para participar de um concurso de beleza infantil chamado Pequena Miss Sunshine. E aí essa família que está indo inclui o pai da família, chamado Richard, um palestrante motivacional falido, um coach, né, hoje em dia, vamos dizer assim, a mãe Cheryl, que é uma esposa, uma mãe dedicada, o irmão adolescente, Dwayne, que está numa fase insuportável de adolescente, que, bem, fez um voto de silêncio até se tornar um piloto de aviação da Força Aérea, e tem um avô, Edwin, que esse, digamos, está na melhor fase, na verdade, diferente do adolescente. Um viciado em drogas que foi expulso da sua casa de repouso. E o tio Frank, um professor de Proust que tentou cometer suicídio e depois de após um relacionamento fracassado. O filme então, é uma jornada cômica e emocionante que mostra o conflito e os desafios que cada membro da família enfrenta, e ao mesmo tempo que exploram temas de amor, aceitação, sucesso e fracasso. Então, aí que pelos esses temas, assim, você já vê que tá ok, os personagens são meio engraçados, mas o drama tá forte e é presente nesse filme, tá? Então, durante a viagem, a família enfrenta uma série de contratempos que viagens geralmente geram, e juntar tanta gente com tantas questões dentro de uma Kombi ia aflorescer problemas, com certeza, né? Então, durante a viagem, a família enfrenta alguns problemas pela estrada, contratempos, desde que problemas mecânicos da Kombi até confrontos emocionais entre os membros da família. Então, o destaque do filme é a jornada de Olive, né, a menina caçula, que ela é uma menina adorável, é inocente, que sonha em se tornar a rainha da beleza, mesmo não se encaixando nos padrões convencionais da beleza, aquela magreza extrema e tudo mais. Sua participação no concurso chamado Pequena Miss Sunshine, que também o filme leva o nome, né, se torna uma experiência transformadora para toda a família, mostrando que o verdadeiro significado de sucesso e felicidade está na união familiar e na aceitação mútua. Então, a Pequena Miss Sunshine, como eu tinha dito lá no início, recebeu uma grande aclamação da crítica, ganhou 2 prêmios no Oscar, incluindo o melhor roteiro original. O filme é conhecido por seu humor inteligente, né? Muito crítico cita isso, que é um humor inteligente. É um humor inteligente, mas também não é um humor chato, ok? Vá lá e assista, é muito divertido. Aí as atuações as performances são muito boas, muito. O elenco é maravilhoso, né, cara? Tem, se não me engano, tem a Toni Collette, tem o Steve Carell, que faz muito humor, né? Tem o Paul Dano, que é muito bom, e a atriz que era uma criança na época, eu não sei qual era a idade dela na época, a atriz Abigail Breslin também fez um bom trabalho, assim, né? Uma performance infantil, foi muito interessante. E eu dou destaque ao avô, Alan Arkin, que eu acho extremamente engraçado, assim. Esse filme, eu fui pesquisar no Google e só encontrei no streaming, na Star Plus. Mas vale uma checada. Às vezes um aluguel por meio de digitais é possível, né? Mas eu não encontrei. É um filme que tá em todo lugar, mas eu não vi tantas opções de streaming, que a gente sempre tenta dizer aqui. Mas segundo o Google, ele tá disponível na Star Plus, tá bom? Valeu, gente. Até mais.
Podcast Bichos Tagarelas. E agora nós vamos ouvir o Renato Rossi, o franco brasileiro, totalmente franco e maior especialista brasileiro na indústria automobilística, Renato Rossi, desde 1986, escrevendo para o Correio do Povo, Rádio Guaíba, sobre o automobilismo. Esse conhece tudo. Vamos ao boletim de Renato Rossi. Amigos do podcast, tudo bem com vocês? Pós-carnaval, nós já estamos aqui com nossos temas que se referem à tecnologia, mobilidade, indústria automobilística e tudo de uma forma muito holística, né? Porque eu tenho repetido isso nos pods que eu mesmo, como um jornalista especializado em veículos, em mobilidade, em automóveis, desde 1986, eu iniciei no jornalismo profissional em 1976, mas passei 10 anos em área cultural e tal, e depois em 86 eu inicio com automóveis em jornal e depois nas demais mídias aí, né, pelo Brasil e pelo mundo. E então são muitos anos já de janela no automóvel e na mobilidade. Agora, quando eu falo automóvel, era uma aproximação diferente que nós tínhamos como jornalistas sobre o automóvel, né? O automóvel era até as mudanças culturais relacionadas ao automóvel, as mudanças geopolíticas, né, que hoje a geopolítica afeta demais a indústria automobilística. Nós estamos num mundo de diversos conflitos, os conflitos que se espalham pelo mundo. Eu sempre reitero que não é mais só produzir o automóvel, escolher um site, escolher um lugar e lá colocar uma fábrica. Depende onde você vai colocar a fábrica. Ninguém colocaria hoje uma fábrica de automóveis ou mais uma fábrica de chips em Taiwan, por exemplo, né? Porque Taiwan está ali na boca do lobo, né? Taiwan até parece uma capa genial da revista Economist de 2000. Essa capa saiu em 2021, após a pandemia, quando aparecia um jato, uma painel de um jato supersônico, ali tinha um radar, e na mira do radar tinha a ilha de Taiwan, né? E o nome da matéria, o título era O Lugar Mais Inseguro do Mundo. Só que é ainda o lugar que concentra o poder da indústria automobilística. Em Taiwan, e através da Taiwan Semiconductor Engineering, a maior fábrica de chips do mundo, a mais poderosa, por onde passa 90% da produção de chips que alimentam hoje a inteligência artificial dos carros de última geração. Essa empresa, ela tinha uma valorização, um cap de valorização, que já era de quase 400 bilhões alguns anos atrás. Nem sei quanto está valendo hoje esta empresa taiwanesa. É lógico que os chineses estão de olho em Taiwan. Toda hora o Xi Jinping fala que Taiwan é chinesa, que só tem chinês lá. É um sistema capitalista apoiado pelos norte-americanos. Tem um capital trilhardário norte-americano também dentro de Taiwan. E claro que isso, além de ter a questão ideológica por baixo como substrato, que é o comunismo versus capitalismo, que vai ser agora acelerado e açoitado se este grande fascista for o presidente dos Estados Unidos. São dois candidatos ruins, né? Mas o menos ruim ainda, com todos os problemas que tem, é o vovô que esquece nome, troca nome, entendeu? Em vez de bichos tagarelas, ele vai dizer bichos da panela. Mas, comparando com o que o Trump já fez de barbarismos dos Estados Unidos da América, e não querer entregar o poder e estimular toda aquela invasão do Capitólio pelos supremacistas brancos, o cara não mereceria nenhum crédito mais na sociedade americana. Infelizmente, pode ser o novo presidente, né? E sendo o novo presidente, vai se acirrar o conflito Oriente-Ocidente, entre Estados Unidos da América e China, e eu acho que aí a China parte realmente para a invasão de Taiwan, não tenho dúvida sobre isso. Com Trump no poder, e ele está querendo taxar em até 100% as exportações chinesas de automóveis, ou mais,
querendo criar uma guerra comercial, como ele já criou no primeiro mandato dele, que foi o pior momento das relações sino-americanas. Agora vai ser ele voltando ao poder, eu imagino o que vai acontecer, né? Aliás, está todo mundo de cabelos em pé, porque a indústria automobilística norte-americana, principalmente a Ford e a General Motors, são as duas principais. A Chrysler pertence ao grupo Stellantis, tem capital italiano lá, mas as duas de capital genuinamente norte-americano, Ford e General Motors, aderiram completamente ao ato da redução da inflação do Biden, que colocou 380 bilhões na economia americana para criar uma economia verde. Está dando certo. As montadoras aderiram. Para ter uma ideia sobre o impacto disso nas montadoras, montadoras que eram tradicionalmente montadoras de motores V8, de motores a combustão, de motores a gasolina, criaram durante décadas carrões, a Ford com suas grandes picapes, como a F-150, outros produtos com motores poderosos a gasolina. A Ford hoje já tem 20 modelos prontos para serem lançados gradativamente no mercado mundial, e são todos modelos elétricos. A General Motors vai pelo mesmo caminho, tem mais ainda, tem 25 modelos, porque a Mary Barra, que é a presidente mundial da GM, uma mulher de grande dinamismo, simplesmente é uma inimiga mortal de Donald Trump. Donald Trump chamou a Mary Barra, ofendeu, chamou inclusive de war, numa vazamento de uma gravação, ou de chamando a mulher de prostituta, né? Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessas, né? Uma mulher que tem um poder muito grande nos Estados Unidos da América e é a única mulher no mundo que chefia a montadora. Então imagina agora como é que essa Mary Barra está se sentindo, sabendo que um Trump pode assumir o poder. Quer dizer, as mentes liberais, ainda um pouco lúcidas daquela sociedade norte-americana que não prima pela lucidez, que o americano tem lá no seu íntimo a vontade sempre de ser rico, de ser poderoso. Ele cria esses falsos mitos, como criou Trump. Trump não era nada, ele teve um programa de televisão horroroso chamado The Apprentice, né? Aquele que ele dizia, "You're fired", né? Você está demitido. Aqui no Brasil tentaram botar um narcisista publicitário apresentar o mesmo programa, deu com os burros na água, né? Pior coisa para um brasileiro é alguém dizer, você está demitido, né? Muitas vezes o cara não consegue mais trabalho pro resto da vida. Lá a fluidez do trabalho é muito maior e isso aí era aceito normalmente. Mas voltando ao que interessa aqui, então tem essa parte hoje, né, que é bastante holística do automóvel, e o que está havendo no momento também, em termos de motorização, é o carro elétrico que continua com uma demanda crescente, apesar de todos os contras que estão acontecendo, né? Como foi aquele lance do COP28, onde o departamento investigativo do grande jornal The Guardian, a equipe investigativa descobriu os caras das petroleiras fazendo negócios para lá de sórdidos nos bastidores do COP, com os árabes, donos da Aramco, da Arábia Saudita, que é a maior petroleira do mundo. Depois tem a Shell, tem a Exxon, tem a Total e tantas outras, e fazendo negócios de ampliação de plataformas de petróleo em todos os mares do mundo, principalmente no Mar do Norte, que já está coalhado de plataformas de extração de petróleo. Quer dizer, para a opinião pública, essas petroleiras se apresentam como empresas de energia, e agora querem que se acredite que eles sejam até de energia limpa, devido a estudos que estão fazendo o tal de combustível ecológico, né? Combustível sintético, que na verdade é uma grande picaretagem, que ele polui também o meio ambiente, também deixa resíduos de dióxido e monóxido de carbono na atmosfera, não tem nada de ecológico. É uma forma de prolongar o motor a combustão, essa que é a verdade, né? Eles querem que esse motor, o Parlamento Europeu queria que o motor a combustão fosse extinto em 2030, já conseguiram mais alguns anos à frente, e de repente o motor a combustão vai ficar mais um século no mundo. Não vai mais ter planeta, o planeta acabou, os mares tomaram todas as cidades, nós vamos viver em jangada, ainda bem que nós temos a jangada, que é um veículo aquático altamente seguro, botamos ali a nossa caminha, uma vela na jangada e vamos sair aí por um planeta que vai ser só água. Pobres ursos polares já estão sofrendo, né, os efeitos
da poluição ambiental. A foto que ganhou o prêmio de melhor foto ecológica do ano é uma foto comovente, dá vontade de chorar. Um urso polar que tira uma soneca no meio do oceano num pedaço de iceberg. É muito triste, né? Olha, o que o homem fez com o planeta é imperdoável. E aí tem as vozes contrárias que querem agora postergar o carro elétrico, inclusive dentro da indústria automobilística. Um dos mais que pedem isso é o senhor Carlos Tavares, que preside 16 marcas do Grupo Stellantis. Esse português foi um primor de reacionarismo nos últimos 4 anos. Aí foi o cara que mais deu contra as decisões do Parlamento Europeu de extinguir o carro a combustão em 2030. A Stellantis foi o voto em contrário, porque a Stellantis é a marca menos eletrificada do mundo. E perdeu o mercado chinês por causa disso. Tentaram vender lá dentro, continuar vendendo Compass e Renegade a combustão, o chinês não quis, né? Disse que aqueles carros eram atrasados demais para o mercado chinês. Apesar dos pesares, apesar de todas essas barreiras contrárias, o público se inclina pelo carro elétrico, as vendas aumentam na Europa, aumentam na China e aumentam aqui no Brasil. A aceitação do carro elétrico do Brasil é muito maior do que a gente pensa. E nos bastidores de tudo isso, existem múltiplas empresas se dedicando também, por conta própria, a montarem suas linhas elétricas de carregadores, que é um grande negócio avaliado em mais de 300 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões de reais aqui no Brasil, até 2030. Quer dizer, quem quer ficar fora desse mercado? Não, ninguém quer. Tem também o aspecto negocial do carro elétrico, o aspecto periféricos de toda a estrutura do carro elétrico, que vai demandar investimentos bilionários. E nessa semana, a semana passada, durante o Carnaval, a melhor notícia é que a Renault colocou o seu Renault Kwid elétrico, excelente. Se vocês querem comprar um carrinho elétrico da maior competência, podem comprar o Kwid elétrico. Já viajei com ele, já o testei em São Paulo, nas estradas do Paraná, aqui em Porto Alegre eu fiquei 4 dias com o carro. Excelente. Sabe qual é o preço, amigo? R$99 mil. Entendeu? Então, corram para as revendas Renault, porque tem unidades à disposição, importaram da China e está um preço altamente competitivo. Agora, foi efeito dos chineses que chegaram ao Brasil, principalmente a Great Wall Motors e a BYD, a BYD, e colocaram seus carros inicialmente a 150 mil, que é o Dolphin e o Hora da Great Wall, o Dolphin da BYD, e agora a BYD trazendo já nas próximas semanas o Mini Dolphin, o Mini Golfinho, por um preço mesma faixa de preço do Renault Kwid elétrico, em torno de R$99 mil também. É um efeito positivo da chegada dos chineses, o rebaixamento do preço dos carros elétricos no mercado brasileiro. Mas, de qualquer maneira, com o Brasil ou sem Brasil, só 2 verdades, né? Primeiro, o mundo precisa se descarbonizar, parar de emitir toneladas e toneladas de dióxido de monóxido de carbono na atmosfera. O segundo aspecto, carro elétrico está no futuro da humanidade e não adianta a senhora Shell, a senhora Exxon e toda essa cabotinas, né? Falam uma coisa para a opinião pública e fazem outra nos bastidores, que é cada vez mais explorar o petróleo. Eles vão ser consumidos pelo futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. A marca automobilística que não tiver carro elétrico, vocês podem ter certeza que daqui, no máximo 5 anos, estarão fora do mercado mundial. Até o próximo pod. Internacional. E vamos aos destaques do mundo. New York Times, ex-informante do FBI, é acusado de mentir sobre o papel de Biden em negócios na Ucrânia. Washington Post, deputados consideram contornar líder da Câmara para garantir mais ajuda à Ucrânia. Wall Street Journal, chinesa BYD planeja fábrica no México como porta de entrada no mercado dos Estados Unidos. Clarín,
fracassa a reunião com o governo e, por enquanto, não haverá aumento do salário mínimo. La Nation, tarifas de eletricidade sobem até 150%. Meu Deus do céu! Le Figaro, eleições de 2027. Ex-primeiro-ministro compete com o atual premier na corrida para suceder Macron. Financial Times, parceiros da União Europeia perdem a confiança na Alemanha após reviravoltas políticas. E o presidente francês, Emmanuel Macron, reúne-se hoje com o líder ucraniano, Zelensky, em Paris, assinarão um acordo bilateral de segurança. Os termos da parceria ainda não foram divulgados, mas devem ser semelhantes aos acordados com o Reino Unido. A arma antissatélite russa, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a suposta arma nuclear antissatélite que está sendo desenvolvida pela Rússia é preocupante. Disse estar em diálogo com países aliados para trocar mais informações, mas que o armamento não tem capacidade para causar destruição física. Vamos ver se isso acontece. E uma notinha, Reino Unido e Japão estão em recessão técnica. O Reino Unido pela primeira vez desde 2020. Outro que é sensacional, que eu adoro vídeos, já mandei essa nota para o meu querido Maurício, a criadora do ChatGPT lançou o Sora, um modelo de inteligência artificial que cria vídeos em 1080 pixels a partir de textos curtos. A resolução proporciona uma qualidade visual mais nítida e detalhada, assemelhante de filmes. Então, mais uma evolução aí do ChatGPT. E vamos daqui a pouco para os nossos ouvintes receberem. Tem Maurício Viana com os destaques, tem o nosso querido Rossi no automobilismo, tem muita coisa boa ainda nesse programa. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Nós gostaríamos de agradecer muito a audiência de vocês. Fale para aquele amigo ou para aquele que você pelo menos considera um amigo. Ouçam o Bichos Tagarelas, que é um produto muito bom e feito com muito carinho por essa equipe maravilhosa. Que o Kaminski lá, nosso correspondente nos Estados Unidos, o Renan Maurício Viana, nosso cineasta e editor, o meu querido franco-brasileiro Renato Rossi, e todos que nos apoiam, a Rádio ONU, que está com um boletim diário aqui no Bichos Tagarelas. Então, sempre uma surpresa para vocês aqui. E garanto que é feito com muito carinho por todos nós aqui. E nós precisamos de vocês porque nós precisamos de audiência. Se não tem audiência, acaba o programa. E é uma coisa que nós não gostaríamos que o programa terminasse. Então, obrigado pela audiência de vocês. Sextou, já estou aqui saindo para a minha corrida diária de trabalho. Não é aquela corrida de 5, 10 quilômetros, a corrida diária para trazer o leitinho das crianças. Um forte abraço para todos e voltamos na segunda-feira com o Bichos Tagarelas. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.